chamado para descer, esse menino é terrível. Foi depois dos 30 que ele quer as responsabilidades. Está chegando já estou vendo que está pertinho, né? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Amém. Pode ficar sentado. Não dá para estender até os 40, não? Mais uns 10 anos de fome. Olha comigo essa Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No mesmo capítulo, vem comigo para o versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho próprio o poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. As tribulações, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Pode tomar seu assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Romanos. Ele é um livro que nos apresenta o que é a graça. É um livro que, se a gente perdesse todos os outros livros da Bíblia e só restasse um e fosse o livro de Romanos, ele por si só seria suficiente para nos explicar quem é Deus, quem é Cristo e qual é a obra de Cristo. Aleluia. Eu gosto muito desse capítulo em particular, porque mexe muito comigo, especialmente quando a gente chega nesse versículo 31, que nós discorremos aqui no final, que Paulo joga uma série de perguntas. Poderíamos aqui passar horas filosofando sobre o que ele poderia estar querendo dizer. Mas a finalidade última dessas perguntas é a mesma resposta. Nada nos separa do amor. Aleluia. Quando a gente começa o primeiro versículo deste capítulo, a gente deve se fazer uma pergunta. Porque no primeiro, o versículo se inicia com agora, portanto.
Logo, é uma resposta que quando a gente volta no capítulo anterior, Paulo está em uma espécie de dilema enquanto discorre na sua escrita. E que dilema é esse, Bruno? É um dilema que nos ocorre também. É um dilema do tipo, bom, como que eu sou um pecador e Deus habita em mim, sendo eu pecador? É um dilema em que Paulo ele fala, olha, eu tento fazer as coisas boas e eu não consigo. E como que ainda nessa tentativa de fazer coisas boas e não conseguir, Deus ainda mora em mim? E piora, porque o contra-argumento de Paulo enfatiza isso, e ele diz, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E a gente teve aqui 2 dias de conteúdo teológico que a gente raciocina, a gente entra em um estado de reflexão. Só que quando a gente vem para uma parte prática da leitura bíblica, essa é a nossa realidade. Os ensinos de Cristo, eles não são obscuros a nós. Nós sabemos que não devemos mentir, mas a gente mente. Nós sabemos que não devemos enganar e a gente engana. Nós sabemos que devemos ter domínio próprio e a gente perde o controle ao longo da semana. E a pergunta que ocorre no capítulo 7 e que ocorre no nosso cotidiano é: como Deus ainda tem compaixão de mim? O questionamento de Paulo é um questionamento tão na defensiva que Paulo não está só preocupado com o que as pessoas vão achar do comportamento dele. Paulo está preocupado com como Deus vai achar o comportamento dele. Porque pensa, Paulo é alguém que ele está, até o capítulo 6, explicando o poder do pecado e a força de Deus para vencer o pecado e nos trazer uma nova realidade de vida. Só que agora Paulo está num dilema, que ele está falando, bom, Deus, ele é infinitamente superior ao pecado, mas eu ainda continuo pecando. Onde que eu encontro a paz no meu coração? E pior, a preocupação de Paulo são as acusações espirituais. Porque a preocupação de Paulo é que o diabo lhe apareça de algum modo e fala: Paulo, você ensina benignidade, mas você tem sido arrogante. Você ensina a ter compaixão, mas você não teve compaixão de João Marcos quando você o expulsou da sua caravana. Esse é o dilema de Paulo. Esse é o nosso dilema. A gente tenta ser cristão e a grande pergunta que nós devemos nos fazer é: a nossa preocupação em nos parecer com Cristo é para tentar agradar alguém? Ou é para a gente encontrar algum afago no nosso ego? Alguma justificativa para dizer: olha como eu sou bonzinho, eu não pratico mal a ninguém? A preocupação nossa, é claro, nós devemos ser bons, mas a nossa preocupação não é parecer bom com finalidade última, mas é parecer bom para falar: Deus, eu continuo sendo um pecador que precisa de arrependimento.
Quando a gente vem para a Bíblia, a gente tem que encontrar na Bíblia um espelho, Aleluia. onde a gente tem que enxergar a feiura dos nossos pecados, a feiura dos nossos comportamentos, a feiura dos nossos pensamentos, e falar: Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a gente percebe Paulo, ele tão aflito, que no capítulo 8 é a sensação que eu tenho lendo o texto. Me ocorre na leitura do texto. Joga para a gente no versículo 1, por favor. Capítulo 8, versículo 1. E aí, o capítulo 8, parece que o Espírito ele vem no coração de Paulo e fala: cara, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, Senhor, o que as pessoas vão falar? Paulo, quem deveria te condenar já te absolveu. Aleluia. Quem tinha o direito de te acusar está em defesa de você. Aleluia, Deus. Senhor, eu sou tão falho. E o Senhor disse: eu sei. E até que haja a consumação dos corpos, a redenção dos corpos, você vai falar. Verdade. Aleluia. E aí, Paulo ele começa a explicar ao longo do capítulo 8, a gente não vai entrar aqui agora, sobre as duas naturezas, a natureza do pecado e a natureza do espírito. Aleluia. Só que quando a gente chega no versículo 31 em diante, é o que eu acho mais lindo, porque parece que Paulo ele está usando de um artífice de argumento para enfatizar uma verdade única, que é: se Deus nos amou e Deus nos resgatou, basta, acabou a conversa. Quem vai te separar do amor de Cristo? Quem tem essa autoridade? Meu Deus. Paulo está trazendo para a mesa uma fala de Jesus que por vezes passa batida ou esquecida. Que Jesus ele diz, quando ele está falando sobre as ovelhas, e fala do bom pastor, e fala do ladrão, ao final ele fala, é Jesus quem está dizendo: todos aqueles da qual o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso. Paulo traz isso para a mesa. E é como se ele estivesse perguntando aos leitores, aos irmãos em Roma, posteriormente aos demais cristãos: por que você está dando força a esse argumento, sendo que isso não vai te separar do amor de Cristo? Aleluia. Bruno, então você está me dizendo que eu posso fazer qualquer coisa que está tudo certo, Deus me ama do mesmo jeito? É próprio que ele vai falar que não é assim que funciona. Porque a preocupação aqui não é um carimbo de liberação para você fazer qualquer coisa desenfreada. A questão aqui é: você vai errar. E no seu momento de erro, é onde você deve se aproximar de Cristo, que Ele não vai te condenar, Ele vai te amar. Aleluia. Pessoal, crescimento. Porque quando você está fraco, diz o texto, aí você se torna forte. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque faz uma retrospectiva na sua vida. Em que momento você sentiu a necessidade de Cristo? Quando estava tudo bem? Quando você estava com a conta cheia? Cheio de amigos? Estava tudo indo às mil maravilhas? É muito natural que a gente se achegue a Cristo quando a única esperança que tem é Cristo, porque todas as outras já foram embora.
É muito natural que a gente se achega a Cristo no nosso maior momento de fragilidade, porque a gente não tem resistência. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tremendo. É quando a gente está eventualmente desempregado, está no vermelho, a gente perdeu alguém. Meu Deus. A gente se achega a Cristo porque Ele é a única coisa. É a única esperança. É o único momento onde a gente se sente em paz. E isso é tão intenso, se você se recordar na sua memória, que o momento que você sentia a paz era quando você estava no culto, quando você saía, a angústia voltava. Meu Deus, o culto vai ser só daqui não sei quantos dias. É por isso que quando Jesus ele vai começar o sermão da montanha, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque ele já não tem mais nada a perder. E Jesus diz: bem-aventurado, porque deles é o reino do céu. Eita glória. Aleluia. Onde já não tem nada a perder, daqui para frente é só ganhar. E ganhar o quê? O reino do céu. Glória a Aleluia. Glória a Deus. O que Paulo está trazendo para a gente aqui, não é que a gente vai sair daqui e vai estar o pessoal da Loteria Federal: olha, você vai ganhar não sei quantos milhões. Não, o que Paulo está nos ensinando é que a gente vai sair daqui e o Espírito Santo vai falar: acalma o seu coração. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vão te acusar, mas essas acusações não vão ter fundamento. Porque o texto vai dizer que nós temos um advogado que intercede por nós. Aleluia. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo é: não dê ouvidos a qualquer outra coisa, circunstância, que não seja Deus. Aleluia. Nada vai tirar você do coração de Deus. Glória a Deus. Nada vai tirar você do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja, Jesus ele nunca teve problemas em lidar com as necessidades. Os maiores desafios de Jesus foi lidar com as incredulidades. Se irritava, gente. Tanto é que quando ele é recusado em Nazaré, vai falar o texto de Marcos, ele não pôde, isso aqui é um detalhe que chama a atenção, ele não pôde fazer ali. Como que Jesus, que faz o paralítico andar, não pôde fazer milagre lá? Por conta da incredulidade. Aleluia. Você vai lembrar dos cenários da tempestade? A bronca de Jesus não era: porque vocês não estenderam a mão e declararam que... Não. A birra de Jesus com os discípulos é: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Aleluia. Aleluia. Eu não falei que vocês iam chegar do outro lado porque vocês acharam que iam morrer no meio do caminho. Deus poderoso. Cristo não veio nos prometer uma vida de bonança, Ele veio nos prometer uma vida de Glória a Deus. lealdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente vai passar a tempestade, a gente vai passar luta, a gente vai passar perseguição, mas Deus vai permanecer fiel. Creio assim. Aleluia. Glória a Deus. Ao longo da semana, eu tentei que hora, pastor. Ao longo da semana, eu vim refletindo e eu me peguei me fazendo uma pergunta. Eu quero jogar essa pergunta para você. Em que se baseia a sua fé em Deus? Eu vou lhe explicar o porquê da minha pergunta. Andando no mercado, por aí afora, eu me peguei perguntando: será que a gente só confia em Deus na expectativa dele atender às nossas necessidades e que a gente vá bem?
E se Deus não decidir curar a nossa enfermidade, a gente continua crente? Glória a Deus, aleluia. Eu continuo. E se Deus decidir não abrir a porta que a gente quer de emprego, a gente continua crente? Aleluia. Glória a Deus. E se Deus decidir não tirar um parente que eu amo muito de uma enfermidade, de um leito do hospital, eu continuo crente? Aleluia. Em que se baseia de fato a minha fé em Cristo? O que tem essa capacidade de me dar a sensação de que algo me tire da presença de Deus? Deus é poderoso. Porque a gente faz alguns desafios. Eu imagino muito por conta de uma emoção e de uma necessidade que a gente deveria sentar e se perguntar: com que direito eu posso fazer isso? Exemplo: Deus, se o Senhor não curar, eu não vou mais na sua casa. E se Deus não quiser? É, Deus. Deus deixa de ser Deus? Mas será que a enfermidade é maior do que o amor de Deus que te resgatou do pecado? Será que uma necessidade temporária, terrena, é dolorida? É. Mas será que é isso que tem a força de tirar o coração do amor salvífico de Deus? Consegue entender o nível de como às vezes a gente é egoísta? Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Por que a gente vem aos cultos? Por que a gente vem à igreja? E alguém vai me dizer, se for um pentecostal raiz, vai falar, para ir morar no céu. Glória a Deus por um lado. Mas é pouco. Os puritanos diziam, eu prefiro estar no inferno com Cristo do que habitar no céu sem Ele. Porque quando a gente vai à igreja só esperando ir morar no céu, a gente está sendo egoísta. Porque no fim do dia a gente está com medo de ir para o inferno. Bruno, eu vou à igreja porque eu não quero ir para o inferno. A gente também está sendo egoísta. Bruno, então qual que é a resposta certa? Eu estou indo ao culto para me aproximar de Cristo. Aleluia, Deus. O céu é uma outra conversa. Eu quero um relacionamento com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não importa se eu vou passar tempestade. Paulo lhe diz isso. Eu sei viver na necessidade, mas eu também sei viver na abundância. Glória. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. A gente tem que aprender que as circunstâncias são só circunstâncias. Isso nos ocorre para que a gente testifique da nossa fé. Não, irmão, vou repreender porque essa tempestade é coisa do diabo. Eu lhe dou a convicção de que o diabo não está preocupado em te fazer passar coisa ruim. Se assim não fosse, a gente teria menos igreja em bairros de necessidade e mais igreja em bairros ricos. Se assim não fosse, a gente não teria a quantidade de conversões em presídios do que nós temos. E qual que é a preocupação do diabo? Qual que é o investimento do diabo? Nos tirar da atenção de Cristo. Aleluia. Eu lembro, uns anos atrás, numa outra igreja, a gente foi organizando para ir ao monte. Aí sempre tem aquelas conversas ao longo do monte. Qual é que vai ser seu propósito de hoje? Eu comento, meu propósito de hoje é me aproximar de Cristo.
A pessoa, não, a gente vamos fazer um propósito ali para vencer as trevas. Eu falei, não, irmão, nem gasta tempo. Aí o irmão olhou para mim, como assim? Você é crente? Você tem que lutar contra as trevas. Eu falei, não gasta tempo, irmão. Jesus não disse que a gente é luz. É só brilhar que as trevas vão embora. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, irmão, é que eu... Veja só para você entender. Quando a gente vai olhar Gênesis, capítulo 1 e versículo 2, o texto vai falar que havia trevas na face do abismo e o Espírito pairava sobre a face das águas. Sim ou não? Sim. Mas continuava a treva. O Espírito estava movimentando, mas continuava a treva. Isso significa dizer que não é porque algum lugar está movimentado que significa que está iluminado, só está movimentado. Quando Deus fala, haja luz, as trevas foram embora. Glória a Deus. Deu para entender? Deus poderoso. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. A gente tem que estar debaixo de uma palavra. Aleluia. A nossa confiança está na palavra. No livro de Hebreus, no capítulo, se não vai me falhar a memória, no capítulo 12, vai falar que Deus, pela palavra, criou os mundos. Se a palavra tem um poder de criar os mundos, será que não tem um poder de nos fortalecer e passar as adversidades? Aleluia. Esse é o questionamento de Paulo. A gente tem que se apegar na palavra. Aleluia. Nos apegarmos em Cristo. Para que quando as coisas ruins nos acontecerem, nós falamos como Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, por que você está passando por isso? Porque está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Você não tinha que estar num cenário de vida melhor? Às vezes, é que não comentei ontem com o pastor, às vezes Deus nos livra de coisas boas. Para que o nosso coração não fique soberbo. Aleluia. Verdade, Pai. Aleluia. Abre lá comigo, eu já estou caminhando para o encerramento. Abre lá comigo, 2 de Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Alguns Coríntios 12. Eu gosto muito desse texto também. Versículo 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aleluia. Acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor para que ele se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha para cá, porque esse texto ele é muito interessante em muitos níveis. Paulo está comentando de uma revelação que ele recebeu tão grande, que Deus não deu para Paulo uma missão a partir dessa revelação. Deus deu a Paulo um espinho na carne. E o que é esse espinho, Bruno? O mensageiro de Satanás.
É que a misericórdia. Mas Paulo está explicando para que eu não me exaltasse. Volta, versículo. E Paulo ele vai orar acerca desse espinho. Porque a gente não sabe quanto tempo esse espinho durou, quanto tempo esse mensageiro seguiu esbofeteando Paulo. E Paulo ele orou ao Senhor para que Deus tirasse esse mensageiro de Paulo. Avançando. A resposta de Deus. A minha graça. A minha graça. Te basta. Perceba que a resposta que Deus dá a Paulo não é: eu estou arrancando hoje esse espinho da sua vida. Aleluia. Paulo não está falando, aliás, Deus não está falando para Paulo: Paulo, repreenda esse espinho. Deus está falando para Paulo: a minha graça te basta. Aleluia. Ou seja, não vou tirar o espinho. E se eu tirar, você fica orgulhoso. Só que a minha graça vai te fortalecer, porque você precisa do espinho para te fragilizar. Aleluia. Eu finalizo dizendo que as circunstâncias e os espinhos que Deus nos coloca não é porque às vezes ele é mau e é sádico e ele quer testar a nossa fé como um professor que dá prova surpresa. Não. Essas coisas nos acontecem porque tem que acontecer. Porque o sol nasce sobre justos e injustos. A grande questão aqui não é o porquê eu estou passando pelo que eu estou passando. A questão aqui é o quão seguro eu estou que Deus está comigo pelo que eu estou passando. Glória a Deus. Tem espinho que Deus não vai tirar da sua cara. Tem gente que vai te atormentar daqui até 7 palmos. Verdade. Glória a Deus. O ponto de Paulo não é sobre o espinho, é sobre a graça que fortalece ele. Glória a Deus. A minha provocação para nós hoje é que, não só hoje e ao longo da semana, mas ao longo dos dias e das vidas, a gente aprenda a tirar o olho da tempestade e olhar para aquele espinho. Aleluia. A gente está tão focado na tempestade que a gente olha Jesus e chama de fantasma. Verdade. Ah, Bruno, mas foi do nada. Eles acabaram de ver Jesus multiplicar pão. Aí olha o mestre vindo e chama de fantasma. Nossa, Bruno, eu não seria assim, você seria pior. Eu seria pior. Porque se a gente se atrasa para o trabalho, a gente sabe, já sai resmungando, condenando Deus e o mundo. E o ponto de Cristo a gente coloca: Deus, graças te dou. Aleluia. Te dou graça pelo meu dia. Não foi um dia bom, mas graças a Deus porque passou bem. Graças a te dou, Senhor, pelas finanças. Não fechou da forma como eu gostaria o mês. Mas eu te dou graça porque até aqui eu sinto. Te dou graça pela minha saúde. Não estás da forma como eu gostaria, mas o Senhor tem sido bondoso constantemente. Graças te dou, Deus, pelo meu chefe. Às vezes eu acho que ele é um demônio, mas eu te dou graça porque é ele que me mantém empregado. Aleluia. É nos apegarmos a Cristo e olhar para o diário e as circunstâncias e falar: vocês não vão me afastar do amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica Jesus. Boa.